uma obediência. Eu queria que vocês estendessem a mão aqui, abençoasse a minha casa, a minha família, a pregadora dessa noite. Senhor, colocamos a vida da presbítera Kelis nas tuas mãos. Colocamos a vida dela ao teu dispor. Seja com ela, Espírito Santo. Pai, ajuda ela, que ela conduza a tua palavra para a igreja, que é a coisa mais preciosa que o Senhor tem. Como tem um temor essa mulher com a palavra. Ela pega e pega, lê, faz. E o Senhor está aqui para usar ela. Que o Senhor continue despejando, olhando para a vida da tua filha, olhando pela vida da nossa família e nos mantendo sempre debaixo de uma promessa, de um propósito e de uma obediência, que é servir a casa do Senhor. Está na casa do Senhor para servir a sua igreja. Está aqui a tua serva. Usa da vida dela, que essa palavra possa vir e atingir o seu coração, como palavra que venha para abrir a tua mente, curar o teu coração e te dar uma visão nova, que o Senhor é o único nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Graça e a paz, igreja, pode se assentar. Amém? Vamos dar início, à palavra do Senhor. Hoje eu fui desafiada pelo meu pai, pastor Rodrigo, a estar aqui trazendo a palavra com muito temor e tremor também, que nós recebemos muitas profecias, palavras, mas nós não podemos esquecer que a glória nunca é nossa, ela é do Senhor. Nós estamos aqui hoje por uma obediência, por uma renúncia. Hoje Deus nos colocou aqui porque nós tivemos que renunciar a muita coisa. Nós éramos muito cheios de nós mesmos, mas o Senhor nos pegou e nós renunciamos. Por isso hoje nós vemos o propósito do Senhor cumprindo na nossa vida. Porque nada, a graça é de graça, mas eu preciso batalhar para estar na graça. Porque ela pode vir até mim, mas se eu não souber renunciar, colocar tudo diante do Senhor, querido, ela vai embora. Porque não é nada sobre mim, é sobre o meu Jesus, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a palavra comigo lá em Salmos 34. Salmos 34. Diga para o irmão do seu lado assim, o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Aleluias. O tema dessa mensagem hoje, queridos, é o que o Senhor trouxe no meu coração. Chama assim, o que devo lembrar nos dias difíceis. O que devo me lembrar nos dias difíceis. Nós sempre queremos só lembrar das alegrias, das festas. Mas e quando a porta se fecha? Qual é o nosso posicionamento diante do Senhor? O que governa o nosso coração em tempos difíceis, em dias de luto? Amém? Aqui lá em Salmos 34, no verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado quem neles se refugia. Então a palavra aqui diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu só consigo ver que o Senhor é bom quando eu provo Ele. Se eu não provar, eu não vou saber que o Senhor é bom. Eu tenho que degustar da palavra do Senhor. Eu tenho que provar Ele. E aqui a palavra nos ensina: provai e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado aqueles que se refugiam nele. Querido, não é outro, é nele. Vamos comigo também lá em Salmos 100, no verso 5.
Diz assim a palavra: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Diga comigo: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Mais um capítulo aqui, querido. O bispo ontem na nossa reunião, ele falou que a gente tem que ler Bíblia. Então hoje nós vamos passar por vários versículos aqui. Amém? Vamos comigo agora lá em Salmos 107, o verso 1. Salmo 107, o verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus, querido. Em todo tempo o Senhor, a palavra do Senhor nos diz: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E vamos entrar aqui, querido. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: esse tema que eu escolhi, o que devo me lembrar nos dias difíceis. Mas o Senhor, todo tempo, quando eu estava escrevendo, Ele vinha: eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Porque nos tempos difíceis nós esquecemos que o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo Deus da nossa vida. Amém? E se nós formos procurar aqui na Bíblia, vai ter um tanto de versículos falando da bondade, da grandeza, da beleza, da santidade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui mais um versículo comigo para a gente já entrar aqui. Está lá em Naum, capítulo 1, verso 7. Eu acho que vocês nem imaginavam que tinha Naum na Bíblia, né? Olha aí, Naum. Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Queridos, aqui o Senhor está falando, o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece aqueles que confiam nele. Aquele que a sua fé permanece nele, diante de qualquer circunstância. E deixa eu falar algo para você. O fato dele ser bom, que Jesus é maravilhoso, Jesus é o nosso Criador, o nosso coração se curva diante da presença dele. Mas isso não nos isenta, isso daí não nos exime de passar por dias maus, querido. A grandeza de Deus, a beleza de Deus, nós sabemos que Ele é bom, mas o dia ruim chega na vida de todo mundo. Amém? Ou só na minha que chega? O dia mau chega na sua vida também, querido? Amém? O dia mau chega na vida de todo mundo. E quando essas tempestades sobrevêm em nós, e às vezes chega também aquela dúvida: e será que Jesus está comigo? Será que Jesus está vendo esse processo que eu estou passando, que está tão difícil? E essa dúvida vem no nosso coração. Eu acredito que assim como eu, vocês também já tiveram um momento da vida de vocês, onde vocês estavam passando por uma situação e despertou: meu Deus, será que Deus está vendo o que eu estou passando, Alexandre? Será que Deus está vendo essa situação aqui que está acontecendo na minha vida, que eu não estou vendo saída? Querido, o Senhor é bom. Ele está sim vendo tudo que está acontecendo. Mas a palavra dele diz também, né? Provai e vede que Ele é bom. Nesses tempos difíceis, eu preciso provar a grandeza, a beleza de Deus. Eu preciso, nos dias difíceis, contemplar a grandeza de Deus. Queridos, é fácil, é muito fácil eu adorar o Senhor no dia da alegria. É muito fácil. Mas Jesus, Ele é o único capaz de transformar o luto em festa. Ele é o único. Então o nosso coração não pode se endurecer diante das calamidades que acontecem na nossa vida.
nos dias que a porta se fecha sobre nós. Uma oração que muitas vezes, basta eu faço ao Senhor e o Senhor não responde. E o que vem no meu coração? O meu coração começa a querer se endurecer, começa a querer ficar triste. Mas a palavra do Senhor diz: provai e vede que Ele é bom. E quando eu estou neste lugar, eu quero exercer a minha justiça própria. Ah, mas o Senhor é bom, Kelly, mas eu não estou vendo resultado. Ele não está me respondendo. E aí, quando eu estou neste lugar de tristeza, de angústia, aí eu quero apontar o dedo também. Nossa, mas olha lá, Deus faz na vida do Mateus e não está fazendo na minha. Olha lá, aquele irmão lá, ó. Aquele irmão, ele ganha muito bem. Por que eu não estou recebendo esse salário também? O que aquele irmão tem de melhor que eu não tenho? E esse lugar, às vezes, querido, ele faz nós apontarmos as pessoas. Nos faz tirar a nossa visão da onde ela deveria estar, que é em Cristo Jesus. A Bíblia aqui também fala que está repleta de pessoas boas na Bíblia, que passaram também por momentos difíceis. Assim como eu e você passamos. Quando eu lembro da história de José, né? Aquele dia eu falei sobre José. Gente, José, eu acho que ele foi um dos maiores exemplos para mim. Porque diante de toda a situação, foi vendido pelos irmãos. Foi morar na casa de Potifar. E chegando lá, passou por toda aquela situação, aquele constrangimento. Mas a palavra de Deus fala que Deus estava com ele. Em todo o tempo Deus estava com ele. E o que mais me chama a atenção nele, que ele não se deixou contaminar com aquilo que ele ouvia, querido. Porque quando o nosso coração está no Senhor, pode vir a tempestade, pode vir a prova, pode vir a guerra, Ele continua sendo Deus da nossa vida. Ele continua sendo a nossa fortaleza em dias difíceis. E a gente precisa acreditar nisso, querido. Porque quando a gente está na prova, a gente não enxerga outra coisa. A nossa visão parece que fica ali limitada. E o Senhor está nos chamando hoje. Tira o véu dos seus rostos. Eu estou na vida de cada um de vocês. Não importa a prova, não importa a tempestade que está se passando ou que tem se levantado na tua vida por esses dias. O Senhor continua sendo bom. Ele está na sua vida, amém? Glória a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, querido, nos dias difíceis. Pôr o nosso eu lá embaixo e dobrar o nosso coração diante da presença dEle. Porque o Senhor está conosco, igreja. O Senhor está conosco. Repita comigo assim, ó: tempestades são inevitáveis. Amém? Tempestades são inevitáveis. As tempestades das nossas vidas, nós não podemos olhar ela com um olhar de ai, que coisa ruim. Não, vamos falar sério, né? As provas da nossa vida não é fácil, mas nós precisamos aprender com elas. Porque as tempestades das nossas vidas nos faz nos tornar grande no Senhor. As nossas maiores experiências, queridos, são quando nós estamos nas nossas tempestades, nas nossas guerras, que nós vamos lá para os nossos quartos, para o nosso secreto, nós nos ajoelhamos diante da presença do Senhor e às vezes, muitas vezes, nem conseguimos falar nada para Ele. Às vezes não consigo falar nada diante daquela luta, aquilo que eu estou enfrentando, aquela decisão que eu preciso tomar. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos comigo lá em João, capítulo 16, verso 33. A palavra do Senhor diz assim, João 16, verso 33. E vos tenho dito estas coisas para que tenha paz em mim. No mundo
tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo, querido. Se o nosso Jesus venceu, Ele está falando nessa manhã, você também vai vencer. Você também é um vencedor, querido. O que vai diferenciar de nós conseguimos ou não, é só eu e você. Porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente acredita. Não, se Jesus venceu, eu vou vencer. Quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso espelho? Quem que é o nosso modelo, igreja? Então, se Ele venceu, eu e você vai vencer, amém? Glória a Deus. E deixa eu te falar outra coisa, igreja, algo que Deus foi ministrando ao meu coração. A impressão que eu tenho, que crente também só se prepara para o dia bom. Só para o dia da festa. O dia da festa você quer se arrumar, você quer botar um brinco bonito, um vestido bonito. E é certo, é correto isso. Mas e quando o dia mal bate lá na tua porta, querido? Será que você adora o Senhor da mesma forma? Será que você consegue falar com o Senhor quando a crise entra lá no teu coração e você não enxerga mais nada além de você mesmo? Além da tua dor, além daquilo que você está sentindo, querido? E o fato de eu ter uma vida com Deus, querido, ter uma vida de obediência, eu leio a palavra, eu busco a palavra, eu adoro o Senhor, eu sou ministro na casa do Senhor, isso não nos isenta de passar pela prova. Todos nós estamos sujeitos a passar pela porta estreita, irmão Ramon. O Senhor nos prova todos os dias, querido. Como anda o nosso coração diante das tribulações? Como anda o nosso coração diante de tudo aquilo que nós temos vivenciados por esses dias? Quando a notícia mal chega lá na tua casa. Ei, querido, quando eu fui preparar essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Porque eu também estou num processo. E Deus está me lapidando. Está doendo, querido, mas eu sinto que eu estou avançando. Quando eu resolvo ficar na minha dor, na minha prova, eu retrocedo para trás. Mas quando eu ouço a voz do meu Senhor me chamando, vem que eu estou contigo, vem que eu vou te ajudar, eu vou te tirar desse lugar, esse lugar não é o teu lugar, o que eu tenho preparado para você é muito maior do que você pensa. Aí o meu coração descansa no Senhor. E é isso que nós devemos fazer quando a prova vier sobre a nossa porta, querido. Nós não temos controle de tudo que acontece na nossa vida, das frustrações, das provações. Nós não temos controle sobre isso, querido. E aí eu começo a murmurar. Ah, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quem nunca falou assim para Deus? Senhor, por que eu estou passando por isso? Alguém nunca falou isso? Alguém falou? Levanta sua mão, deixa eu ver se é só eu. E a gente começa a murmurar, querido. E a gente começa, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa prova chegou na minha vida? Senhor, eu não vou suportar. Mas vamos ler comigo lá, queridos, em Tiago, capítulo 1, verso 12. O que o Senhor fala para nós? Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Tiago 1, verso 12. A palavra do Senhor diz assim, querido, para nós, para aqueles que estão passando por prova, tribulações, e acha que não vão suportar, acha que está demais, e o Senhor diz assim para nós nessa manhã: feliz o homem que suporta a provação, com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, querido. Ei, o Senhor está falando para a igreja nessa manhã. Ei, querido, não importa a tribulação, não importa o que você está passando, mas se você perseverar em Deus, você herdará a coroa da vida eterna, que o Senhor tem preparado para a igreja dele por esse tempo, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos perseverar,
Vamos ter mais fé. Vamos para a nossa prova. Tem até um hino que canta: eu vou passando pela prova, vamos, glória a Deus. Vamos dar glória a Deus na prova. Eu estou passando pela prova, glória a Deus. A porta se fechou, glória a Deus. Sabe por quê, querido? Quem governa a nossa vida não é nós, é o Senhor. E tudo está sobre as mãos dEle. É Ele quem governa a nossa vida, querido. Não está nada sobre o nosso controle. Alexandre, nós não sabemos nem o que nós vamos fazer amanhã, mas Ele sabe. Ele tem os nossos dias escrito nas palmas de suas mãos, querido. Aleluias. Glória a Deus. Você consegue perceber, querido, que Jesus está nos puxando por esses dias? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos impulsionando. Às vezes a gente fica lá preso. Ai, eu acho que é assim. Ai, meu Deus, mas se eu for, ai, vai dar errado. Não, querido, aquele que está no Senhor, ele precisa se lançar. Aquele que está no Senhor não pode ter medo. Ele não pode retroceder, querido. Não tem aquela canção que o Richard canta: queimei as minhas carroças. Então não tem jeito mais de ficar olhando para trás. Aquele que põe a mão no arado, ele precisa caminhar. Eu vou prosseguir, eu vou vencer. O meu alvo é Cristo, nada vai me paralisar. Sabe o que Deus falou comigo esses dias, querido? E foi bem nítido. Eu estava lá em casa buscando a palavra, e o Senhor falou para mim assim, ó: mas foi muito rápido, não vou mais me distrair com você. Eita, falei, meu Deus, e agora? E eu fui buscar a oração. Por que ele tinha me falado aquilo? Porque a gente fica parando com coisinha pequena pro meio do caminho, querido. Deus tem uma vida aí plena para nós, e qualquer coisinha nos tira o foco de Jesus. Qualquer coisinha nos tira o propósito de Jesus. E isso nos impede de avançar, de chegar, de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, querido, nada vai nos distrair pelo longo do caminho. Amém? Quantos estão dispostos a se não distrair por esses dias? Glória a Deus. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Queridos, a palavra do Senhor nos está dizendo assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Portanto, aqueles que ouvem a minha palavra e a expõem em prática, querido. Não é aquele que ouve a minha palavra e segue a vida do jeito que quer. Ah, eu vou assim mesmo, eu vou desse jeito mesmo. Não, é aquele que ouve a minha palavra e a expõe em prática. Esse sim construirá a sua casa sobre a rocha. Aqui o Senhor está falando de duas pessoas, duas bases. E nós precisamos ver por onde estamos construindo as nossas casas. Na rocha ou na areia? Vamos lá comigo, Emily, no 30, esse é o... Isso. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estavam ali alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e as não a pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos só até lá. Queridos, aonde estamos construindo a nossa casa?
Em que alicerce estamos fundamentando a nossa casa que é a nossa vida, que é o nosso coração, querido. Estamos fundamentando a nossa casa na rocha ou na areia, onde os rios, onde a chuva vem e vai embora. O Senhor está nos trazendo para a fundamentação da palavra dEle, fundamentação nele, querido. Aqui eu entendo que essa fundamentação que o Senhor está nos chamando é a obediência, é o fundamento sólido para resistir às tempestades que alcançam a nossa vida. Se nós não estivermos aliançados, fundamentados, uma base sólida na rocha, que é Jesus Cristo, nós não vamos conseguir permanecer, querido. Porque o primeiro vento que der, ele vai nos derrubar, e nós não vamos suportar. E o Senhor está nos convidando essa manhã, querido, porque todos nós somos edificadores de algo na nossa vida. Nós somos construtores, querido. E o Senhor está nos chamando nessa manhã. Aonde você tem construído a sua casa? Aonde você tem fundamentado a sua casa, que é o teu coração? Nas bases sólidas de obediência, que é o Senhor Jesus? Ou no teu próprio entendimento do que você pensa, do que você acha? Ei, querido, o Senhor está nos chamando nessa manhã. Ei, precisamos olhar para dentro de nós, querido. Como que eu vou fazer isso? Olhando para dentro de nós, olhando para dentro do nosso coração. Porque ali você vai saber se você está sobre a rocha ou se você construiu a sua casa sobre a areia. E o Senhor nessa manhã, querido, Ele vai te tirar dessa terra movediça e vai te plantar na rocha fundamentada, que é o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, amém? Glória a Deus. Repita comigo, igreja: o dia bom e o dia mau chega para todos, sem exceção, amém? Todos nós passamos por lutas, guerras, tempestades. Muitos homens da Bíblia, querido, nos fala. Josué, Moisés, foram homens que passaram por muita guerra. Eles só chegaram aonde eles chegaram porque eles ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram o comando do Senhor, aquele que governava o coração deles. E eles não foram frustrados, porque aqueles que confiam no Senhor, esses herdarão a coroa da vida eterna. Amém, igreja? Queridos, e algo também que o Senhor falou comigo esses dias, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, né? Muitos afrontes, guerras, batalhas na nossa alma, e muitas vezes essa guerra que nós passamos é contra nós mesmos, querido. O maior vilão que existe não é o meu inimigo, é eu mesmo. A minha guerra sempre será contra eu mesmo. E Deus falou algo para mim assim: Kelly, o que te domina te governa. O que te domina te governa. E o que nós temos, e quem tem governado a tua vida? É as tuas emoções? É o teu próprio entendimento? É a tua guerra? É a tua luta? Ou é o teu Senhor? Ou é o teu Salvador? Ou é o Espírito Santo que tem te governado? É o Espírito Santo que tem te dominado? Precisamos, querido, olhar para dentro de nós. Senhor, olha aqui. Chega diante do Senhor. Senhor, olha aqui, olha para dentro de mim. Olha aqui essa situação que eu estou passando, Senhor. Eu não estou conseguindo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a sair desse lugar, Jesus. Muitas vezes nós vamos, querido, nós vamos passando por prova, e às vezes da gente pedir o socorro do Senhor, nós vamos nos trancando dentro da nossa casinha, que é o nosso coração. E ali ninguém me toca, ali ninguém pode falar nada, ali você não pode ser ferido. Tudo que fala, me feriu, querido. Nós precisamos sair desse lugar. O Senhor está preparando uma igreja madura por esses dias. O Senhor está buscando uma igreja madura para esse tempo, querido. Por que o Senhor, eu creio, querido, que o Senhor não veio ainda porque não estamos preparados.
Porque se Ele volta hoje, será mesmo que eu vou? Será mesmo que tem alguma coisa ainda aqui dentro que ainda não coloquei diante do Senhor? E aquilo que não é nada para você, querido, pode te impedir de subir aos céus e para a morada celestial. Nós precisamos, querido, blindar, guardar o nosso coração, reconhecer, Senhor, está acontecendo isso daqui, Senhor. Expõe isso diante do Senhor, querido. Expõe isso diante do seu pastor, da sua pastora, dos seus líderes. Não é errado. Precisamos confessar. Aquilo que está dentro do nosso coração, muitas vezes, querido, nos impede de alcançar a bênção do Senhor. Nos impede, sim. E é onde nós retrocedemos para trás, ao invés de avançar. A Carol falou algo aqui no domingo, quando ela abriu o culto. Ela falou assim, que tem dia que a nossa alma está gritando demais, né, gente? Tem dia que acontece um negócio lá, você fica que você quer. E ela falou algo assim, fala para a sua alma, se submeta a adorar o Senhor. Se submeta. Porque quando a prova vem, nós não queremos adorar, não. Qual que é o nosso posicionamento? Nós vamos lá para o quarto chorar? Por que eu estou passando por isso? Eu vou lá. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Quem que canta isso quando está passando? Quem que canta? Ninguém quer cantar. Todo mundo quer cantar só coisa boa. E é certo cantar coisa boa. Mas na hora da prova, o Senhor prova também o meu coração. Aonde o meu coração está. Quem que está governando ali? É o Espírito de Deus ou é a minha alma que está falando mais alto dentro de mim? Querido, o Senhor tem me confrontado tantos esses dias. Tanto, que agora qualquer coisinha eu já chamo a pastora Ju. Fala para mim. Por quê? Porque eu sei que se eu falhar com meu Deus, eu vou retroceder para trás. E só faz isso, querido, quem tem a humildade no coração de reconhecer que é falho, que erra e que precisa se submeter a Deus. Amém? Vamos aqui agora no Salmo 55, verso 6. Que às vezes, querido, nós passamos por tanta luta que nós queremos fazer igual Davi. Salmo 55, verso 6. Todos acharam? Amém? Davi, o salmista, diz assim: por isso eu disse, quem me dera ter asas como pomba, eu voaria e encontraria descanso, fugiria para longe e me esconderia do deserto. E logo me protegeria da fúria do vento e da tempestade. Querido, quantas vezes vem a notícia mal. E aqui Davi queria ser como uma pomba. Não tem até uma música que fala, subir, voar, né? E nós queríamos, e Davi queria ser como uma pomba. Queria se refugiar daquela luta que ele estava enfrentando. Ele achou que se ele fosse como uma pomba, ele poderia fugir daquela situação que ele se encontrava, daquelas guerras, né? Daquele deserto que ele estava passando, daquela tempestade. E nós também, se nós pudéssemos prever a tempestade que vai chegar sobre a nossa vida. Se eu pudesse, Senhor, prever aquela ofensa. Senhor, se eu pudesse prever uma palavra que eu lancei sobre a vida do meu irmão, que não foi legal, Senhor. Senhor Jesus, se eu pudesse prever tudo aquilo que machucou o meu coração, querido. Querido, o Senhor não nos isenta disso. Os pássaros têm essa sensibilidade. Eu fui ler, sobre isso. E diz que os pássaros têm essa sensibilidade de voarem muito alto. E eles sentem, até o cheirinho da chuva, antes de nós. Estão mais próximo ali, do céu. E lá em casa, às vezes eu estou lá lavando louça. E quando eu vejo aquelas nuvens se fechando. E aqui é o presbítero Edinho, mas lá em casa é o preto. E eu falo assim, Preto,
Vamos lá recolher a roupa, vai chover. E ele fala assim para mim assim: por quê? Teu calo já está doendo? Aí eu falo: aí você pegou pesado. O meu calo está doendo. E a gente brinca assim. E é tão bom, querido, sentir esse cheiro da chuva, prever, né, que vai chover. Deixa eu ir lá recolher a minha roupa, deixa eu ir lá guardar, porque senão ela vai molhar. Querido, mas nós não somos como os pássaros. Nós vamos sim alcançar voos altos em nome do Senhor Jesus. Mas aquilo que nós tivermos que passar, o Senhor vai nos forjar. Porque é nesse lugar, querido, que Ele molda o nosso caráter. É nesse lugar, querido, que Ele sonda o nosso coração e vê quem realmente nós somos, querido. Porque às vezes eu me apresento uma coisa na frente dos outros e por trás eu não sou nada daquilo. E o Senhor sabe, querido. Ele forja o nosso coração. Nós não temos para onde correr. Eu posso esconder de todo mundo, querido, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Porque a palavra dele diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra, querido. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Deserto é escola para profeta. Deserto é escola para crente, querido. Sem as forjas de Deus, nós não conseguimos fluir. Nós não conseguimos cumprir o propósito que o Senhor tem para mim e para a tua vida, querido. Se o Senhor não nos forjar, nós vamos simplesmente, mesmo que nós já tenhamos batizado, nós vamos continuar sendo velhas criaturas. O fato de eu descer na água do batismo, me batizei ali, agora eu sou crente, querido. É só de falar. Se você não mudar o teu comportamento, o teu caráter, as tuas atitudes, você vai continuar sendo uma velha criatura. Porque a palavra de Deus não diz: aquele que batizar será salvo. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim será salvo. E para eu crer em Jesus, eu tenho que cumprir o propósito dele. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me pede para fazer. Eu tenho que ter renúncia, querido. Ser crente sem ter renúncia, sem se submeter à autoridade do Senhor, você continua sendo uma velha criatura. Sinto muito em te falar isso. Sinto muito em te falar isso. Você precisa se posicionar. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Então, querido, se pruma diante daquilo que o Senhor tem te pedido por esses dias. Não se distraia, não se distraia. Siga o teu alvo, que é Cristo Jesus, amém? Tempestades são inevitáveis, queridos, e elas não são administráveis. Não tem como eu controlar. Às vezes a gente quer controlar, né? Nossa, aconteceu um negócio lá e eu quero pôr a minha mão. Às vezes Deus está te falando: tira a tua mão que eu vou pôr a minha. E você está lá. Você está lá, e você quer mexer, e você quer mexer. Queridos, se o Senhor falou: eu vou fazer, tira a tua mão, deixa que Ele vai fazer. Porque Ele não mente, querido. Ele não mente. A palavra do Senhor é uma só, e Ele não volta atrás. Se Ele falou, se Ele liberou, querido, descansa o teu coração. Porque Ele é fiel para cumprir, amém? Quantos tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. O Senhor vai cumprir o que te prometeu. Não tenta administrar aquilo que o Senhor está fazendo sobre a tua vida. Às vezes é na tua vida financeira, está uma bagunça. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Senhor, minha vida está aqui financeira. O que o Senhor quer que eu faça? Entrega aos pés do Senhor Jesus, querido. Ah, Senhor, a minha família, está uma guerra lá em casa, Senhor. Eu não sei, Senhor Jesus, como resolver essa situação. Entrega elas nas mãos do Senhor, querido. Ah, Senhor Jesus, eu estou passando a maior luta lá no meu trabalho. Querido, entregue-as na mão do Senhor. Sabe qual que é o problema desse tempo agora? É que todo mundo não quer mais voltar para a humilhação. Ninguém quer mais os pés de Jesus, Alexandre. Todo mundo só quer benção. É benção, é benção, é benção. Enquanto você deveria estar aos pés do nosso Senhor Jesus, querido. Que é o lugar onde nós nunca deveríamos sair.
que é os pés do Senhor Jesus. E o Senhor fala no meu coração que tem pessoas aqui hoje que estão esgotadas de querer administrar suas vidas sozinhas. Enquanto vocês não colocar diante do Senhor, não vai mudar nada, porque quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, como eu falei para vocês, o que devo lembrar em tempos difíceis. Querido, o que nós devemos lembrar em tempos difíceis? Que as tempestades da vida, ela não pode nos sucumbir. Elas não podem, querido, tirar o nosso foco de Jesus. Queridos, pensa bem, se José tivesse ouvido a alma dele, você acha mesmo que Deus tinha levantado ele a governador? Se Josué não tivesse confiado nele, eu acredito que o medo ali veio nele. Agora você vai ser o sucessor, Moisés já é morto, agora é você. Se ele tivesse, querido, ficado preso nas emoções, nas limitações dele, ele não ia conseguir. Mas ele confiou no Senhor dos Exércitos. Ele confiou naquele que chamou ele. E por isso a prova não parou ele. E a prova só me para, querido, quando eu permito que ela me pare. Porque se eu sei que o Senhor é o governador da minha vida, prova nenhuma me para. Eu vou prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Porque nele eu posso todas as coisas, querido. Se for de mim mesmo, não tem nada. Mas se for no nome do Senhor Jesus, todas as coisas Ele nos entregará. Porque na mão dele está a chave da nossa vitória. Mas Kelly, mesmo que em tempos difíceis, o Senhor nos traz a chave da vitória na nossa mão. Querido, como eu falei para vocês, eu estou no processo e Deus está mexendo com muita coisa dentro do meu coração. E essa semana foi até engraçado, porque eu tenho orado ao Senhor. A gente tá ali no Cristo em Casa, tem um pessoal da nossa célula, e a gente sempre ora por cura e libertação na vida das pessoas, que Jesus ele faz isso. Mas teve uma época quando eu não sei quantos ainda estavam na igreja, o Augusto era o amor da minha vida, era um menininho de 5 aninhos, e ele faleceu de câncer, e aquilo tomou conta de mim, aquela dor. Eu evitava de falar, mas eu sabia que aquela dorzinha existia aqui dentro. E um dia minha pastora me chamou, conversou comigo, falou: você precisa expor isso ao Senhor. Como eu falo para a igreja, como é precioso a gente ouvir e obedecer aquilo que o Senhor ministra ao coração deles e eles falam conosco. E eu fui para o meu secreto e eu fui expor ao Senhor. E queridos, às vezes as pessoas falavam assim: Kelly, mas está tudo bem? Está tudo bem, para mim estava tudo bem. Tinha uma dorzinha lá no fundo. Já se passou 1 ano e 6 meses, está tudo bem. Só que não, querido. Quando eu comecei a fuçar lá, eu vi que não estava tudo bem. Eu vi que a dor ainda existia e que aquilo mexia demais comigo. E nós fomos viajar, eu com o Edinho, e chegou uma hora à noite, ele foi dormir, e eu senti que Deus estava me chamando lá na varanda. E eu peguei e fui. E quando eu cheguei nessa varanda, eu olhei para o céu, eu vi uma lua linda, brilhando lá em cima. E o Augusto sempre me falava: tia Kelly, quando eu sair daqui do hospital, nós vamos viajar para a lua. Eu falei: combinado. Ele falou assim: eu vou mandar fazer uma roupa de astronauta para você. Eu falei: então nós vamos, de roupa de astronauta. E quando eu saí lá fora, eu olhei, eu vi aquela lua, eu sabia que Deus estava querendo tratar algo comigo, sobre em relação a essa dor, sobre em relação a essa perda. E ali eu comecei a falar com o Senhor e eu comecei a chorar. Eu chorava e chorava, chorava, chorava. E o Senhor falou para mim assim, sabe aquela música que você não escuta mais desde o dia que ele faleceu? Eu falei assim: sei, Senhor. Ele falou assim: vai lá, pega o celular e põe ela agora para tocar. Ei, querido, eu falei: meu Deus. E eu fui lá, peguei o celular e comecei a ouvir aquela música, Esperança. E eu ouvi aquela música foi entrando dentro de mim. E eu sentia meu peito sendo rasgado.
E ali eu comecei a falar para o Senhor tudo aquilo que estava aqui dentro de mim. Tudo, falei tudo, não deixei nada para trás. E eu senti a presença de Deus ali comigo, querido. Porque o Senhor precisava me tratar nessa situação, sabe por quê? Porque quando eu deixo algo sem ser resolvido, eu posso caminhar, mas vai chegar uma hora que Jesus vai me chamar e vai falar: você vai ter que voltar lá. Vai ter que voltar lá. Nós não temos para onde correr, nós precisamos ter essa consciência. E eu fui, falei com Deus, chorei na presença de Deus. E nesse mesmo dia que eu estava lá, eu orei, chorei muito. Mas sabe quando você vai... Aí eu fui dormir e ele falou para mim na hora que eu estava entrando: nós não terminamos ainda a conversa. Por isso eu falo, ainda estou no processo. E fui dormir. No outro dia de manhã, a Sheila, mãe do Pedro, me mandou uma mensagem. E o Pedro, ele tem quase a mesma idade do Augusto. E ele era um menino que ficava brincando com o Augusto aqui na igreja. Eu falei: meu Deus do céu. E eu não tinha entendido a mensagem, ainda mandei para a pastora. Pastora, lê isso daqui, o que está falando aqui? Aí ela falou: Kelly, é o Pedro. E aquilo, querido, mais uma vez o Senhor confrontando o meu coração. Porque quando o Senhor começa, Ele vai até o fim. E aí eu não compreendo, a pastora está pedindo para mim falar. E ela falou assim para mim, e eu falei para ela assim. E eu lembro que o Edinho foi passear com o pessoal na casa e eu não quis ir. Eu falei: não, eu vou ficar aqui sozinha. Sabe quando você precisa daquele momento sozinha? E eles foram passear e eu falei: eu vou ficar aqui sozinha. E eu lembrei da mensagem que ela tinha mandado um áudio para mim: ore pelo Pedro. Tá bom, vou orar. E eu desci lá para baixo e comecei: Senhor, vai lá, visita esse Pedro, Senhor. Toca na vida desse Pedro. E eu falei, mas eu não sabia quem era Pedro. E tô lá orando. Aí no outro dia ela manda mensagem. Eu falei assim: Sheila, desculpa eu perguntar, eu oro por tanta criança, quem é o Pedro? E ela falou para mim: o Pedro é o amiguinho do Augusto. Queridos, não é fácil falar para o Senhor: fere o meu coração. Não é fácil. E o Senhor me feriu. O Senhor tem me tratado todos os dias, querido. Porque a minha alegria é saber que se eu andar no caminho do Senhor, em obediência, em renúncia, em retidão, quando o Senhor me levar, eu vou encontrar com Augusto lá no céu. Nós vamos brincar. Eu creio nisso. Ele era um menino de Deus. Ele era um menino que falava das coisas de Deus para mim. Quantas vezes eu chegava lá triste e ele falava assim: tia Kelly, tem um tanto de anjo aqui, tia Kelly. Eu falava assim: eu creio que tem anjo aqui. Um dos dias difíceis que ele estava lá no hospital, ele fez um desenho, querido, um pouco antes dele morrer. E nesse desenho estava os prédios, um tanto de prédio do jeitinho dele, né? Os prédios. Em cima do prédio estava a mãe dele. Em cima da mãe dele estava ele. E lá no alto, Jesus. Eu falava: ele entende quem é Jesus. O Edinho sempre fala que dentro do leito de UTI, ele foi fazer a cirurgia para tirar o tumor que estava aqui na barriga dele. E as enfermeiras depois, falou assim: gente, eu não entendi. Porque ele foi sedado e ele estava ainda, com medicação, voltando para o quarto. Ele abriu o olho, olhou para uma enfermeira e falou para ela assim: você não conhece Jesus. Ele já falava de Jesus dentro do hospital. E é fácil falar de Jesus quando o dia está mal? É fácil falar de Jesus para alguém no dia que você está lá passando pela tua dor? E eu me via nesse lugar: Senhor, como eu vou declarar cura sobre a vida de alguém? Porque eu jurava, queridos, que Jesus ia curar o Augusto. Eu jurava que Ele ia curar. Mas essa não foi a vontade de Deus. E qual foi o meu posicionamento diante disso? Meu coração doeu, querido. Mas aquilo me travou. Porque eu falava assim: como eu vou liberar cura para alguém se Jesus não curou quem eu amava? É muito difícil. É muito difícil. Mas nesses dias, nesse processo que eu estou vivendo, o Senhor tem me ensinado.
Kelly, não é sobre a sua vontade, é sobre a minha vontade. Bem sabe eu o plano que tenho a respeito de vós. Só eu sei. E sabe, querido, o que acalenta o meu coração? É saber que Ele não está aqui, mas que Deus só escolhe os melhores para estar do lado dele. Só aqueles que são fiel, aquele que vem a tempestade e não te derruba, que vem um afronto e você está lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como diz Jó, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, querido. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome, bendito seja o nome do Senhor. Poderia murmurar, querido, mas ele não murmurou. Ele adorou ao Senhor, porque não é nada sobre nós, é sobre Deus. E às vezes, quando essas tempestades se levantam na nossa vida, a gente entra nesse lugar. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que essa prova está desse tamanho? Querido, o Senhor está nos forjando. Hoje, quando eu lembro dessa situação, hoje se eu não tivesse nesse processo, eu não ia conseguir nem falar. Mas veja só, ele veio uma vez para Poços, ele tinha 2 aninhos quando eu fui ficar com ele. Aí o câncer veio e eu estava lá com ele. E eu lembro que eu até falava para a pastora Ju, eu não vou ficar lá não. Eu não vou ficar lá não. Isso antes dele ter o câncer. Quando a gente ficou sabendo naquele processo, e vai em médico, e vai no lugar, e nada resolve, que aí descobriu mesmo que ele estava com câncer. E teve um dia que eu estava sentadinha lá com ele, e eu passei a mão no cabelo dele, e o cabelo saiu tudo na minha mão. Aí eu falei assim, meu Deus, agora começou para valer. E eu tive que falar para a mãe, mamãe, tá caindo o cabelinho dele. E aí ele estava lá na sala e ela falou assim, filho, nós vamos ter que rapar a cabecinha, por causa do dodói que você está na barriga. E ele olhou para mim e falou assim, tia Kelly, eu vou rapar meu cabelo, mas você não precisa rapar o teu, porque eu sou forte, tia Kelly. E eu fui com ele para esse processo de rapar. Eu acho que esse dia foi um dos dias mais difíceis para mim também, porque eu vi sentado lá e começou a rapar a cabeça dele, e aquilo foi me esmagando por dentro, porque eu sabia, queridos, que eu não poderia fazer nada, que tudo estava nas mãos de Deus. Por isso que eu falo, às vezes a gente quer controlar as tempestades da nossa vida, mas não está na nossa mão, está na mão do Senhor. E aquilo, querido, era Deus já forjando o meu coração para esse tempo. E essa semana, quando nós fomos no Cristo em Casa, e eu cheguei lá, aquela mulher estava verde, estava amarela, ela não tinha cor, ela ou era amarela ou era verde. Até agora, tem hora que eu fico tentando lembrar como era a cor dela, mudou, tá com câncer. E eu sabia que eu ia lá, o irmão Toninho que ia levar a palavra. E na hora que eu entrei naquela casa, eu senti o desejo de adorar o Senhor. O clima lá era luto, mas o Senhor estava pedindo para adorar. E nós começamos a adorar o Senhor, começamos a glorificar o Senhor com uma canção. E aquela mulher pegou, e teve uma hora lá, o irmão Toninho trouxe a palavra. E eu senti, direção do Espírito Santo, vamos colocar ela sentada aqui no meio de nós. E nós vamos impor as mãos e vamos declarar cura sobre ela. E naquela hora o Espírito Santo falou o meu coração, libere cura. Rompe naquilo que te prende, porque volta aquela palavra que eu disse, aquilo que te domina, te governa. E eu falei assim, eu vou orar por essa mulher. E foi um fogo só, porque ela sentou lá, meia com dor, e sentou toda debilitada. E nós começamos a declarar cura sobre ela. Jesus, cura ela, manda esse câncer embora agora. E foi a manifestação de Deus lá, querido, foi tão grande que quando nós terminamos a oração, ela ainda falou, ei, tá saindo algo diferente escorrendo do meu nariz, que veio assim. Ela limpou, e eu falei para ela, como é que a senhora tá, irmã? Ela falou, deixa eu ver como é que eu tá, porque quando eu sentei, eu tava com muita dor. Querido, ela pulou e começou a glorificar o nome de Deus.
ela pulou e começou a glorificar o nome de Deus. Sabe por quê, querido? Aonde Jesus vai, aonde Jesus nos envia, nós vamos declarar cura. Não importa a tempestade, não importa o tamanho do furacão que está vivendo, Ele é a cura, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não importa o tamanho da tempestade, querido, que vem diante de nós, nós vamos atravessar. A palavra do Senhor diz, nós vamos ler daqui a pouco lá em Marcos, ele fala assim: atravesse para o outro lado. Atravesse para o outro lado. Nós não podemos, querido, nos sucumbir diante das tempestades. O mar não vai nos naufragar, querido, porque nós confiamos no nosso Deus. Nós sabemos o Deus que nós servimos, querido. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de cura, um Deus que liberta, um Deus que traz salvação. E Ele está aqui nessa manhã, querido. Qual é a tua tempestade que você tem enfrentado? Você está com medo do barco afundar? Ei, querido, chama o Senhor para entrar no teu barco nessa manhã. Ele não vai te desamparar, Ele vai te ajudar. Ele vai falar: ei, filho, não pare, caminhe, vamos adiante, vamos para o outro lado da margem. Aleluias. Glória a Deus. E para nós já encerrarmos aqui, querido, vamos lá em Marcos capítulo 4. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Marcos 4, verso 35. A palavra de Deus diz assim: tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos e o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que perecemos? E levantando-se ele, o repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Ei, querido, no meio da vontade de Deus pode levantar uma tempestade na sua vida, mas se você clamar o Todo-Poderoso, se você chamar Jesus para o teu barco, querido, ei, se você falar: Jesus vem, a tempestade está grande, Jesus, Ele vai se levantar, querido, e Ele vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, e a calmaria vai vir, querido, sobre a tua vida. Ei, querido, nós estamos falando de Jesus. Aonde Ele chega, nada fica igual, querido. Nada fica igual, queridos. Mas existe, querido, algo ainda que nos prende, que é o medo. Assim como os discípulos aqui, né? Que Jesus falou para eles. Deixa eu ver aqui, que eu até marquei aqui. Aqui fala, Jesus fala para eles, né? No verso 40. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Querido, nós vemos as maravilhas que o Senhor tem operado. Nós vemos milagre aos nossos olhos. Mas quando a tempestade vem, nós retrocedemos. Nós vivemos uma vida inteira com Jesus e parece que não o conhecemos. Por quê? Ao invés de nós exercitarmos a nossa fé, nós damos lugar para a incredulidade dentro do nosso coração. Nós fazemos como esses discípulos. Querido, Jesus está no barco aqui nessa manhã. E esses homens, querido, eu acredito que eles deviam estar assim, não com medo, eles deviam estar apavorados. Porque aqui fala que o barco já estava inundando.
E talvez o teu barco hoje está desse jeito. Seu barco está meio naufragando. A água já começou a subir no teu pé, querido. Mas o Senhor está no barco. Convide o Senhor nessa manhã. Ei, Jesus, entra no meu barco, Senhor. Oh, meu Deus, levanta, Senhor Jesus, em meu favor. Oh, meu Pai, não importa a prova, não importa a situação que eu estou enfrentando. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem governa a minha vida. Eu sei quem está no barco, no comando, querido. E é Jesus, o Senhor dos senhores, aquele que não perde batalha, querido. E Ele vai guerrear as tuas batalhas nessa manhã. Não importa a forma como você entrou aqui nessa manhã, querido. Jesus está no teu barco. Amém, igreja? Aleluias, querido. E deixa eu falar algo aqui no verso 41. Diz assim: e eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, querido? Você está na prova aí, você está num dia mal, mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eis que eu te digo nessa manhã, esse é o nosso Jesus, aquele que nós servimos, aquele que nós cremos, querido. Oh, é o único que é capaz, querido, de transformar o luto em festa, a tristeza em triunfo, abre porta onde não tem, querido. Esse é o nosso Jesus, aleluias. Coloque-se de pé, querido. Era babachou, ere cantará lá bababás. Ora pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Feche os teus olhos, querido. Começa a falar com o Senhor. Começa a apresentar para Ele a tua tempestade nessa manhã. Essa manhã é manhã de cura, é manhã de restauração. Essa manhã é renovo de fé, querido. Você está achando que teu barco vai afundar, mas o mestre está na casa. O mestre está aqui nessa manhã e Ele vai entrar na tua casa, querido. E quando eu sou abatido, quando eu sou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E quando eu sou abatido, quando eu sou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E Jeová direi, Jeová nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. É esse Jeová, querido, que está aqui nessa manhã. É esse Jeová que está aqui. E Ele está te esperando essa manhã, você convidar Ele para entrar no seu barco, querido. Ele está esperando você chamar Ele. Ei, Jesus, vem aqui no meu barco, Jesus. Olha a minha causa, olha a minha situação. Eu entrei aqui, Jesus, nessa manhã, eu não estou vendo saída. Oh, Senhor Jesus, o que eu vou fazer diante de tudo aquilo, Jesus, que eu tenho vivido? Queridos, o Mestre está aqui nessa manhã. E há uma palavra liberada aqui. A palavra dele diz: passe para o outro lado. Ele não disse vamos tentar passar. Ah, mas e se não der? Ele não disse isso, querido. Ele afirmou: passe para o outro lado. Saia desse lugar que você está, de terra movediça, e vai para a rocha, e vai para o alicerce que é o Senhor. É Ele que vai acalmar a tempestade da tua vida. É Ele que vai alcançar a tempestade da tua alma. Você está preso na crise, querido. O Senhor está te chamando. Saia para fora, saia
saia para fora, não fique neste lugar. Aquilo que o Senhor tem para nós, querido, é uma vida plena em Deus. Não importa se eu estou no dia mau ou num dia bom, eu vou adorar o Senhor. Eu vou escolher adorar, eu vou escolher glorificar o nome do meu Deus, porque eu sei quem governa a minha vida é Ele, e eu sei que nele eu posso todas as coisas. Aleluias. Jeová Jireh e Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Fale com Ele, querido, fale com Jeová Ele. Shalom. Fala para Jesus nessa manhã, entra no meu barco, Jesus. Jeová Shalom. Governa as tempestades da minha vida, Jesus. Governa as tribulações. Oh, Senhor, me dá entendimento quando o dia mal chegar, quando a notícia mal chegar lá na minha casa, Jesus. Me ajuda a tomar uma posição nessa manhã. Eu não quero mais olhar o tamanho da tempestade, eu vou olhar o tamanho do meu Deus. É nele que os meus olhos precisam estar todos os dias da minha vida, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Oh, Jesus. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa. Em tempos de guerra declare. E em tempos de guerra, Nunca pare, queridos. nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Sim, Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Queridos, aleluias. Ainda que a figueira não floresça na tua vida, ainda que falte o fruto da vide, querido, nós precisamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Porque eu não adoro o Senhor porque Ele me dá, eu adoro Ele porque Ele é na minha vida, querido. Aleluias. Eu quero pedir para vocês aplaudir o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu amor, que o Senhor está conosco, amém? Se é para o Senhor, pode ser mais alto, querido. Aleluias. Amém, queridos? Celebra o Senhor com palmas, celebre o Senhor com palmas, amém? Celebre, celebre.